transtorno da soletração pode estar englobado na dificuldade de leitura escrita e na dislexia, porque tanto um quanto o outro tem dificuldade para soletrar palavras. Na dislexia, o transtorno da soletração está mais envolvido na questão da criança que fica ansiosa. Ela fica ansiosa com medo de ler errado e aí ela fica esperando chegar a sua vez para ler, e quando vai ler, ela pega e faz uma soletração equivocada. Ou ela faz uma antecipação. Ela lê a primeira letra e chuta uma palavra e não percebe que ela fez essa leitura equivocada. Para ela, não vai fazer a diferença na hora de ler, porque ela está ansiosa, ela nem percebe, depois ela vai fazer uma leitura silenciosa e vai perceber. Mas para quem escutou, percebe que ela errou e não entende o contexto do texto ou da frase que ela foi lida. Então, a criança que tem o transtorno da soletração e a ansiedade, então ela vai estar afetando também na hora da escrita, porque como ela tem uma atenção focada, deficitária, ela vai olhar com dificuldade, ergue o olhar, abaixa o olhar, ergue o olhar, abaixa o olhar para copiar no quadro e para escrever. Isso vai dar um desequilíbrio, uma tontura por ficar fazendo esse movimento de sobe e desce dos olhos. Também, se ela usa óculos, esse movimento de sobe e desce também vai ocasionar essa vertigem, essa tontura. Não pela vertigem, mas pelo mal-estar de fixar o olho lá e baixar, fixar e baixar. Então está tendo um estressamento da visão. E isso por si só já é ruim. Daí a criança vai se perder nas linhas e aí ela vai ficar mais ansiosa. E daí quando ela vai passar essa informação do córtex visual para o córtex motor, que é para escrita, aí ela faz tudo atravessado, como os professores falam. Aí ela escreve equivocado. Por exemplo, ela vai escrever a palavra amiga, ela vai escrever amiga, copiar do quadro. Ela pode escrever maiga e não perceber. Por quê? Porque houve ela chuta uma palavra, né, que não existe, mas para ela olhou amiga. E aí, na hora de escrever, ela lê amiga e escreve maiga. Por quê? Porque o córtex visual passa uma informação neurológica e o córtex cerebral, né, na parte motora, transcreve outra informação. Nessa passagem houve uma informação equivocada, como se fosse um telefone sem fio. Então, por isso que muitas crianças que têm transtorno de aprendizado escolar, dislexia ou descalculia, que também é da mesma ordem, só que em outros córtex, ela vai precisar ou às vezes tomar uma medicação para atenção, ou para ansiedade, ou até mesmo antidepressivo. Daí os pais às vezes não entendem, e mesmo os professores, por que ele toma um antidepressivo? E eles pensam que o antidepressivo ele é um calmante ainda, né? Então não é, porque o antidepressivo, naquele caso ali do aluno, ele está fazendo a vez do ansiolítico, porque o ansiolítico em si a gente não usa muito dar para criança, porque ele só tem um tratamento eficaz na ansiedade, para tirar aquela ansiedade, para não dar uma crise de pânico, um ataque de pânico, um transtorno de pânico. Já a medicação para ansiedade, os professores ficam inseguros e tem professores que falam para os pais: não dê essa medicação porque essa medicação é para depressão e o seu filho não tem depressão. Mas não é por causa disso, porque a medicação para depressão ela vai atuar no sistema nervoso central, no aspecto de elevar os níveis de serotonina, para elevar a atenção, né? Então não é porque a ação da medicação é antidepressiva, mas ele vai atuar ali no medo, na ansiedade, no pânico, no desconforto em falar em público, né? Então a medicação que foi receitada, por mais que seja um antidepressivo, está correto. Quando eles falam em calmante, os calmantes são para acalmar.
Na verdade, não é dado calmante. A criança acalma, às vezes, quando toma uma medicação lá para ansiedade, para agitação motora, ela acalma não pelo efeito calmante que tem a medicação, porque ela não é calmante. Mas ela acalma porque aquela substância química estava faltando no cérebro da criança e ela é colocada de forma sintética, e aí a criança ela tem essa melhora e parece que ela acalmou, mas na verdade o desconforto, a agitação motora dela baixou bastante, mas ela não acalmou porque ela não tomou calmante. Por exemplo, Ritalina não é calmante, né? Pelo contrário, ele agita, com a agitação ele dá um efeito que a gente fala efeito rebote, e aí ela deixa a criança mais atenta. Deixando a criança mais atenta, a criança fica mais parada, ficando mais parada dá a impressão que ela acalmou, mas não é, ela continua com a mente tendo vários pensamentos, só que ela não está agitada de forma motora. Então os professores têm que tomar muito cuidado no comentário que eles fazem quanto à medicação dos alunos. Por quê? Porque não é pelo nome que vai ver a medicação se está certa ou errada, né? Então, se o médico receitou, a gente tem que fazer uso. É claro que nós temos que fazer uso de atenção, de concentração, exercícios de respiração. Nós temos que usar outras metodologias para descarregar essa ansiedade, como jogar bola, praticar esportes, natação, fazer meditações de 2, 3 minutos, tudo. Mas quando é feito todo esse manejo e mesmo assim a criança não consegue, principalmente na adolescência, com seus 12, 13, 14 anos, é necessário às vezes introduzir um fármaco sintético para que ela consiga dar conta dessa demanda de ansiedade. Então a criança está lá com esse transtorno de aprendizado escolar e às vezes ela é medicada. Então no AET nós temos muitas crianças que têm transtornos do aprendizado escolar e são medicados. Outra coisa que a gente tem que prestar bastante atenção também são nas crianças que usam medicação anticonvulsivante para questões de ansiedade. Também os professores leem e falam para os pais: seu filho não tem convulsão, ele não precisa tomar esse remédio. Mas não é porque o que acontece? Acontece que tem alunos que têm dislexia e eles têm descargas elétricas que fazem com que a motricidade, tanto das pernas quanto das mãos, fiquem agitadas. E essas descargas, com o passar do tempo, não é em todos os alunos, mas elas podem causar muita irritabilidade na criança. E quando se toma um anticonvulsivante, que às vezes o médico receita, sintético, a criança para de ter essas é como se fossem químicas disparadas no cérebro, e ela para de ter tantos tiques nervosos, de se coçar, de puxar o cabelo, de arrancar fio do cabelo, de morder o cabelo, de roer unha, onicofagia, de roer unha do pé, de morder a gola da blusa, ou a manga, ou o lápis, ou a caneta. Então, para aliviar esses sintomas, a criança toma essa medicação. Então, é importante nós, profissionais da educação, quando tem uma medicação, nós não interferir nisso com os pais, né? Porque os pais levaram no profissional, o profissional é formado, foi levado um relatório da psicopedagoga, tanto meu quanto da Eliane. Então foi feita uma entrevista com os pais, foi feita entrevista com os professores, foi feita uma avaliação minuciosa, uma avaliação parcial, né? Porque a gente não vê todas as áreas, mas tudo que a gente pode coletar de dados e informações relevantes a gente cita nesse relatório. O médico neurologista, ou o médico psiquiatra, ou mesmo o pediatra vai ler essas informações, vai entrevistar os pais, a própria criança, e ele vai ter uma hipótese diagnóstica, né?
Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Sobre o transtorno de aprendizado escolar, ainda entra na habilidade da matemática, né? Que é o F81.2 do CID-10. Então, ele vai falar dos transtornos específicos da matemática, que é aquela criança que tem dificuldade de fazer cálculos, aquela criança que tem dificuldade de relacionar o número, a quantidade, aquela criança que tem dificuldades básicas na matemática, que não sabe o princípio da tabuada, que a gente tenta explicar, mesmo com material dourado, mesmo com material concreto, com outros materiais, às vezes ela não consegue relacionar isso. Então, esse transtorno específico da matemática, ele também é um transtorno que daí vai ter todo o encaminhamento pedagógico, psicopedagógico que a gente vai trabalhar, com um enfoque específico na matemática. Por vezes vai precisar de medicação, outras não. Então, cada caso é um caso, cada aluno é um aluno, cada família é uma família. Então, nós não podemos generalizar, né? Ah, porque aquele tem isso, fez aquilo e deu certo. Pode ser que a gente tente repetir o mesmo manejo na escola e seja diferente. Então, cada aluno tem sua personalidade, tem sua vivência, tem seu jeito familiar. Para uns dá certo isso, para outros não dá. O importante é que a gente tenha uma regularidade de estudos, né? Uma agenda de estudos com os pais, né? Que tenha sempre um cronograma, o horário de estudar fixo, né? Para a criança criar o hábito do estudo, porque sem estudar realmente não tem como ter o conteúdo. Por exemplo, eu vou lá fazer uma prova e eu vou ter que fazer uma evocação na minha memória. Na memória pregressa, né? Na memória, não a curto prazo, mas que aquela memória que está lá já no subconsciente. Para eu fazer a evocação da memória, eu vou usar a leitura. Eu vou ler, ou a professora vai me perguntar, e eu de memória vou evocar essa informação que eu aprendi lá atrás, vou trazer para a minha mente no agora e vou responder a pergunta. Mas se eu não prestei atenção e eu não tenho aquela informação, eu vou buscar o quê? Não tenho o que evocar, porque não tem aquela memória a longo prazo guardada aquela informação. Daí a pessoa pode dizer assim, eu não lembro, me deu branco, e às vezes é porque não prestou atenção. Então, por isso, nesses quadros, a gente sempre bate na tecla, tem que ter atenção, porque a atenção vai reter a informação e essa informação vai ser evocada para, no caso de uma prova, ser feito todo esse manejo dessa informação. Isso tanto para crianças como para adolescentes quanto para adultos. Por exemplo, você vai estudar, você tem que ter atenção total, nem que você estude pouco. Não precisa uma criança estudar 3 horas por dia. Ela estuda todo dia uma disciplina de 45 minutos. Por quê? Porque a atenção da criança é muito curta. Por isso que a grade escolar é feita a cada 45 minutos mudar de professor. Porque há todo um estudo que a criança não consegue reter mais que 45 minutos uma atenção fixa. Quanto mais dificuldade tem, mais curto é o prazo de atenção. Então, todos esses transtornos de aprendizado escolar, eles estão no mesmo bolo, como se cada transtorno fosse uma fatia do bolo. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesse aluno para ver as características das suas particularidades, para nós fazermos o diagnóstico diferencial. Por isso que os professores têm que sempre levar a orientação mais adequada. Se vocês têm dúvidas, venham até nós, que a gente faz a orientação, a gente tem material adequado para que tenha um aproveitamento mais eficaz dessa habilidade da criança, né? Então, esses transtornos, eles evoluem, claro, eles não vão... Às vezes a criança ela vai superando com o passar do tempo, mas às vezes tem dificuldades que elas vão permanecer, mas a criança vai arrumar estratégias para que esse aprendizado seja feito de uma outra forma. Por exemplo, às vezes na descalculia usar uma calculadora,
que é um recurso externo, uma memória externa, um HD, um bilhete. Então, para cada criança eu vou ter um recurso, uma régua específica na dislexia, ou fazer uma linha de cada cor no quadro. Então, aí cada aluno vai ter um manejo, né? Então, esse módulo dos transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolar é um módulo muito abrangente, porque ele vai envolver várias áreas, e dentro dessas áreas todos os transtornos, mesmo a dislexia, a descalculia. Por quê? Porque o CID-10 tem uma nomenclatura e o DSM-5 agora veio com outra, mas na verdade é a mesma dificuldade. Então, sempre quando vai fazer o censo escolar, sempre traz para nós termos essa orientação para vocês, tá bom?